A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Este domingo 22 de junho de 2025, 22 de junho de 2025, quero iniciar com uma passagem que se encontra em Apocalipse 3:14, depois vai fazer todo sentido. Mas em Apocalipse 3:14, mensagem, a carta à igreja de Laodiceia, está escrito: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. O Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Depois vai fazer todo sentido quando abordemos a passagem de Isaías 65, de 1 a 16, que é a base da mensagem deste domingo. Mas antes de irmos para Isaías, eu quero que abram as suas Bíblias em Efésios capítulo 3 e vamos ver os primeiros 6 versículos onde o apóstolo Paulo aborda um dos 7 mistérios que foram revelados a ele. Por esta razão, por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, mas agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são coherdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Só que isso estava oculto durante séculos. Ninguém entendia isso, nem sequer os profetas do Antigo Testamento. Isso estava oculto, não estava revelado, era um mistério. E até para os apóstolos do Senhor Jesus Cristo, isso também estava oculto. E o único a quem foi revelado abertamente, explicado claramente, foi ao apóstolo Paulo, porque ele foi o homem escolhido por Deus para levar a sua palavra aos gentios. Os outros apóstolos ficaram circunscritos a Israel. Agora sim, vamos para Isaías capítulo 65. Isaías 65. E aqui nesse capítulo de Isaías 65, nós vemos algumas coisas muito importantes. Deus se revela aos que não o procuravam. Israel rejeitou a Deus. O motivo foi a sua idolatria. Porém, um remanescente fiel será preservado. Todavia, o juízo certamente cairá sobre os rebeldes. E finalmente, o nome do Senhor será honrado no tempo por vir. Deus se revela aos que não o procuravam. Isto está no versículo 1, Isaías 65, 1. Fui buscado dos que não perguntavam por mim. Fui achado daqueles que não me buscavam. A uma nação que não se chamava no meu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Isto tem tudo a ver com Efésios, mais uma vez, Efésios, capítulo 2, versículos 12 e 13, onde está registrado: naquele tempo estáveis sem Cristo. Paulo está escrevendo aos Efésios, gentios,
assim como qualquer um de nós. Estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa. Em outras palavras, vocês não tinham nada a ver com as alianças prometidas ao povo de Deus. Estranhos às alianças da promessa. Não tendo esperança e sem Deus no mundo. Qual é a esperança de uma pessoa que vive a sua vida aqui nessa terra, que não tem nenhuma comunhão com Deus? A mesma esperança do nosso pet, o nosso cachorro, o gato, o passarinho. Viver, acordar num dia, respirar, comer, beber, fazer o que o bicho faz, de acordo com a sua espécie. O gato se comporta de um jeito, o cachorro se comporta de outro jeito, o passarinho se comporta de outro jeito. Essa é a vida deles. Alguma esperança? Não, simplesmente estar vivo. Até que um dia, o reloginho de cada uma dessas espécies acabou a bateria e a gente tem que enterrá-los no quintal. E uma pessoa, um ser humano, sem Deus. Não, mas o ser humano é diferente porque ele raciocina e tal, não sei o quê. Sim, mas basicamente é a mesma coisa dessas espécies. Acorda, se prepara, se apronta, vai para o trabalho, vai para seus estudos, colégio, faculdade, seja lá o que for, vai para fazer a sua vida do dia a dia. E depois disso? Vai passando as décadas, passam as décadas, e deu. Essa é a situação de quem vive sem Deus. E é o que o apóstolo coloca, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Todavia, para os cristãos, diz o apóstolo Paulo aqui em Efésios 2,13, mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, pelo sangue de Cristo chegaste perto. Isto é exatamente o que está lá em Isaías, né? Fui buscado pelos que não perguntavam por mim, achado daqueles que não me buscavam, né? Então, Deus se revela aos que não o procuravam. Mas espera aí, Deus tinha um povo, sim, o povo de Israel, né? Versículos 2 em diante. Estendi as minhas mãos o dia todo a um povo rebelde, que anda por caminho que não é bom, após os seus pensamentos, povo que de contínuo me irrita diante da minha face, sacrificando em jardins, queimando incenso sobre altares de tijolos, que habita entre as sepulturas e passa as noites junto aos lugares secretos, come carne de porco e o que tem caldo de coisas abomináveis nos seus vasos. Quem era esse povo? O povo de Israel, os descendentes de Jacó, que dizem, fica onde estás e não te chegues a mim, porque eu sou mais santo do que tu. Estes são fumaça no meu nariz, diz Deus, um fogo que arde todo dia. Eis que está escrito, diante de mim não me calarei, mas eu pagarei, sim, pagarei no seu seio as vossas iniquidades e juntamente as iniquidades de vossos pais, diz o Senhor, que queimaram incenso nos montes e me afrontaram nos outeiros. Assim lhes tornarei a medir as suas obras antigas no seu seio. Israel rejeitou a Deus. E o motivo é idolatria. Idolatria. E lá em Ezequiel, capítulo 16, não precisam procurar. E depois, no capítulo 21, 22 e 23... o profeta Ezequiel descreve claramente isso, e principalmente no capítulo 23, onde compara o reino do sul de Judá e o reino do norte, Israel, o compara a duas irmãs, a Olá e a Oliba.
E diz que eram umas, falando em português bem chulo, eram umas vagabundas. É isso que está escrito e está descrevendo o que elas faziam. Parece um filme desses XXX. Está na Bíblia. É só ver o capítulo de Ezequiel 21, 22 e 23. Né? E por isso esse povo, descendentes de Jacó, foram destruídos. E foram esparcidos na terra. Né? Foram levados como escravos. E se cumpre o que está lá em Deuteronômio capítulo 28. Chegando lá, como escravo, pior ainda, uma vergonha ainda maior, não tinha um que quisesse, nem queriam comprá-los como escravos. Isso está escrito em Deuteronômio. Já não bastasse a humilhação de ter sido feito escravo, chegando para ser vendido como escravo, ninguém queria comprá-los. Algo horrível. Mas por quê? Porque Israel rejeitou a Deus. E por que o rejeitou? Porque se contaminou com a sua idolatria. Foram após outros deuses. Todavia, a palavra nos diz aqui no versículo 8, assim diz o Senhor, como quando se acha mosto num cacho de uvas, dizem, não desperdices, pois há bênção nele. Assim farei por amor de meus servos, que não os destrua a todos, E produzirei descendência a Jacó, e a Judá um herdeiro, que possua os meus montes, e os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão ali, e Sarão servirá de curral de rebanhos, e o vale de Acor, lugar de repouso de gados, para o meu povo que me buscou. Haverá um remanescente. O que será? O que é remanescente? Se vemos no dicionário, significa aquilo que resta, o que sobra, o que fica. O gaúcho diz, a rapa no tacho. A panela está vazia. Não, mas peraí, tem aqui a rapinha. Isso é o que a Bíblia fala de remanescente, que Deus deixará um remanescente. E que a partir desse remanescente, Deus voltará a agir com os descendentes de Jacó. Então, esses versículos de 8 a 10, que falam do remanescente fiel que será preservado, apontam exatamente para essa restauração dos filhos de Jacó. Quando? No reino milenar. Essa restauração começará nos 7 anos, que o mundo inteiro tem tanto pavor. O Apocalipse. O Apocalipse são 7 anos. Nós vamos reduzir a isso, basicamente. E nesses 7 anos, aí Deus começará a agir de novo com esse povo que foi espalhado na superfície da terra. Mas, do versículos 11 a 15, o juízo certamente cairá sobre os rebeldes, mas a vós, os que vos apartais do Senhor, os que vos esqueceis do meu santo monte, os que preparais uma mesa para a fortuna, a deusa fortuna, que misturais a bebida para o destino, esse é outro Deus. Também vos destinareis à espada, e todo vos curvareis à matança, porquanto chamei e não respondeste, falei e não ouvistes, mas fizeste o que era mal aos meus olhos, e escolhestes aquilo em que não tinha prazer. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que os meus servos comerão, mas vós padecereis fome. Eis que os meus servos beberão,
porém vós tereis sede. Eis que os meus servos se alegrarão, mas vós vos envergonhareis. Eis que os meus servos exultarão pela alegria de coração, mas vós gritareis pela tristeza de coração e uivareis pelo quebrantamento de espírito. E isso é algo que o Senhor Jesus disse, né, aos judeus que estavam rodeando ele. Vós, descendentes de Abraão, que vos disseis descendentes de Abraão, né, vós sereis lançados para as trevas, enquanto haverá um povo que estará sentado à mesa, comendo e bebendo, desfrutando, e vós nas trevas. O juízo certo será contra os rebeldes. Finalmente, a parte que eu disse, né, que teria toda a relação com Apocalipse 3,14, o Amém, a testemunha fiel, o versículo 16. Assim que aquele que se bendizer na terra, se bendirá no Deus da verdade, e aquele que jurar na terra, jurará pelo Deus da verdade, porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão escondidas dos meus olhos. O Deus da verdade, olhando no hebraico, é Elohei Amém. Elohei Amém. Quando eu li essa passagem, imediatamente me lembrei, espera aí, no Apocalipse está o Amém. O Amém. E quando vamos para Apocalipse, o versículo 14 do capítulo 3, nós deparamos com ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ele está se dirigindo à igreja de Laodiceia, que é a última das igrejas. Em outras palavras, somos nós. É a igreja do tempo do fim. E é essa igreja do tempo do fim, o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Peraí, esse é o próprio Senhor Jesus. Exatamente, o próprio Senhor Jesus, né? Só que do Apocalipse 3, todo mundo sabe quase que de cor o versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Realmente, foi o aviso do Senhor Jesus, o aviso do Senhor Jesus. O Senhor Jesus dizendo para a igreja do fim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Mas essa testemunha fiel, né? O Amém, é exatamente o Senhor Jesus que encontramos em 65:16. Aquele que se bendizer na terra, se bendirá no Deus da verdade, no Elohei Amém, que é o próprio Senhor Jesus. Então aí nas suas Bíblias, anotem aí em 65:16, é Apocalipse 3,14. Essa é a ligação, né? Tem mais. Na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 20, o apóstolo diz: porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim. Sim. Aquilo que Deus prometeu, não vai dar. Não. Isso jamais vai acontecer. Se Deus prometeu, é sim. Não é como o homem, que às vezes a gente faz uma promessa para alguém e devido às circunstâncias, quando essa pessoa nos questiona, e aquilo que tu... Puxa vida, me desculpa, mas eu não consigo cumprir o que eu te prometi. Não deu.
Quantas vezes um pai teve que dizer isso para um filho que prometeu uma bicicleta e não conseguiu comprar essa bicicleta, porque não dava. Mas ele prometeu a bicicleta. Mas isso é ser humano. Todavia, quando se trata de Deus, todas as suas promessas são nele, sim. Observe aí em 2 Coríntios 1:20. E por ele o amém para a glória de Deus por nós. Que quer dizer por ele o amém? Apocalipse 3:14. É o próprio Senhor Jesus. Percebem? Então, Isaías 65:16, Apocalipse 3:14 e 2 Coríntios 1:20 estão falando da mesma pessoa, o Senhor Jesus, o Amém, o Elohei Amém. Finalmente, em Apocalipse 1:5, nós recebemos uma promessa, uma afirmação, Apocalipse 1:5, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o Deus da verdade, o Elohei Amém, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele a glória e o poder para todo sempre. Amém. O mistério revelado a Paulo, que os gentios também faríamos parte do povo escolhido. Aquilo que o anjo revelou em sonhos a José, quando José soube que a sua esposa, com a qual ele ainda não tinha tido relação alguma, Maria, estava grávida. E ele, sendo homem justo, resolveu deixá-la em secreto, porque se ele abrisse a boca e dissesse, olha, está grávida, mas eu nem a toquei, ela seria apedrejada. Por isso, decidiu em secreto deixá-la ir embora. E antes que isso aconteça, ele teve uma revelação de Deus. E lá em Mateus 1:21 diz que ele teria que colocar a essa criança que estava sendo gestada em Maria, ele teria que colocar o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo, seu povo. Muitos afirmam que o Senhor Jesus salvou a humanidade inteira. Não é o que a Bíblia nos diz. A Bíblia diz claramente que ele veio salvar seu povo. E esse seu povo não são unicamente os descendentes de Jacó. Nós, que em outro tempo também éramos, que também estávamos sem Deus e sem esperança no mundo, Ele se revelou na vida de cada um de nós. E Ele, através do seu Espírito Santo, operou nas nossas mentes, nos nossos corações. Algo que nós jamais poderíamos fazer. Por isso, como luteranos, nós pegamos o catecismo e encontramos lá a explicação do terceiro artigo, Creio que por minha própria razão ou força não posso crer em Jesus Cristo, nem vir a Ele. Por minha própria razão ou força não posso. Mas o Espírito Santo me iluminou e me chamou pelo Evangelho e me fez parte de seu povo. E se cumpre então aqui aquilo que está em Isaías. Fui achado pelos que não me buscavam. Queira o Senhor Deus nos dar maior compreensão dessas coisas e nos manter nessa fé única e verdadeira
que uma vez por todas foi entregue aos santos. Que isso aconteça na vida de cada um de nós. Amém. Amém.